Olá a todos, bem-vindo, obrigado aí pela companhia de cada um de vocês e atenção neste vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho de como integrar imagens ou vídeos junto ao nosso cenário aqui do Blender 3D. Para isso eu vou usar a versão 4.1, vocês podem usar qualquer versão. E antes de começar o tutorial, vou pedir a vocês que sentem a mão aí no like, caso vocês gostem do tutorial. Comentem, participem, ativem as notificações para receber novos conteúdos quando eu lançar aqui junto ao mesmo. Se vocês quiserem ajudar a manter as rotinas aqui do canal, pode ajudar como membro apoiador ou através de um valeu nesse botãozinho que fica aí embaixo. Se quiserem por meio de Pix, eu vou deixar uma chave aí no final. Conto com a colaboração e o apoio de vocês aqui para eu poder manter essas rotinas junto ao mesmo. Vamos falar a respeito dos procedimentos para a gente adicionar imagens de modo prático aqui no Blender 3D. Para isso eu vou usar um objeto, vou excluir esse cubo aqui, tá? Que é um objeto chamado imagem como plano. Eu tenho que ativar um addon aqui em Edit, clico em Preferences, clico em Addons e vou pesquisar a palavra Image. Ele vai trazer esse addon aqui, ele vai vir assim fechado, eu vou ativá-lo, ele vem como Import Images as Planes. Quando eu abro, vocês vão ver a descrição do addon, a localização que ele está, no menu File ou então no menu Add. E aqui tem algumas informações pertinentes ao addon. Depois que a gente habilita ele, é simples, a gente pode vir aqui em File, na opção Import, e vocês vão ver aqui a opção de adicionar a imagem como plano, tá vendo? Outra forma que eu tenho é aqui, ó, Image as Planes. Essa é uma das formas que eu tenho de adicionar imagem de modo prático aqui junto à cena. Como primeiro exemplo, eu venho aqui, clico em Images as Planes. Ele vai abrir uma janela pedindo para que a gente procure na pasta onde eu tenho uma imagem ou um vídeo que eu queira acrescentar aí na minha área 3D. Eu vou escolher essa imagem aqui, que é uma imagem HDRI que eu baixei no site da polyheaven.com. Vocês podem ir lá baixar gratuitamente, tá? Ele já cria o plano com o tamanho da imagem. Porém, aqui no modo Solid eu não vou conseguir enxergar. Então eu tenho que mudar para o modo chamado Material Preview. Em alguns instantes vocês vão ver a imagem aqui agindo. Outra forma que eu tenho de renderizar isso é através da câmera. Aqui na câmera eu posso aproximar com zoom e posso bloquear para eu enquadrar a imagem de tal forma que eu consiga renderizar. Há um detalhe aqui, tá pessoal? Eu estou usando a Viewport modo Material Preview. Aqui existe uma virtualização que permite que eu veja essa imagem de modo mais claro. Mas se eu entrar no modo Rendered, que é o modo em tempo real como será renderizada, é dessa forma que a imagem vai estar sendo renderizada. Porque eu ocultei aqui na Outline o objeto luz. Se eu acender a luz aqui, ó, ele vai aparecer com uma performance melhor. E agora, se eu quiser renderizar, eu venho aqui em cima em Render, clico em F12, ou então Render Image, e está aqui a nossa imagem renderizada lá na área, através de um plano. Esse plano vocês podem adicionar, seja numa parede, seja num objeto com formato de um monitor, de uma TV, de uma tela de cinema, aí cabe a criatividade de vocês. Agora eu vou vir aqui, suspender esse painel e vou alterná-lo para um modo chamado Shade Editor. Está aqui os nodes criados aí pelo Images as Planes. Veja que ele cria um node Principal, que é o material. Se eu desconecto aqui, ó, a imagem vai sumir, vai deixar de existir. Se eu conecto, a imagem funciona. Se eu tiver um recurso alfa nele, se houver transparência, vai aparecer a transparência. Nesse caso aqui eu posso usar, mas não tem transparência, tá? Essa imagem, como é que eu poderia controlar de forma melhor para que ela pudesse me dar um colorido mais intenso? É simples. Eu venho aqui, abro essa guia última aqui do Principal, vou trazer para cima e vou suspender mais essa janela para facilitar. E aqui, em vez de usar a saída no Base Color, eu vou também usar no modo aqui chamado Color, que está cá embaixo, que é o Emission, tá vendo? Aqui agora eu posso alternar o Strength para dar mais intensidade ou coloração na imagem, que eu controlo essa intensidade. Então aqui eu posso movimentar o objeto frente e fundo, e vocês vão ver que eu tenho uma emissão também na imagem. Se eu desconecto, eu diminuo, e aqui eu posso voltar a imagem como era antes. Mas há um detalhe, eu não quero de uma imagem, eu quero um vídeo. Eu posso ir lá no painel, vou diminuir aqui para facilitar, tá pessoal? Aqui eu posso buscar diretamente um vídeo que eu tenha, vou usar esse aqui da dobradiça, que é um vídeo em formato AVI. Posso arrastá-lo diretamente para aqui, ó pessoal. Em vez de utilizar aqui a imagem HDRI, eu vou desconectar esses dois nodes. Vou trazê-lo para cá e vou colocar aqui, ó, de frente o nosso node, que é o node com um vídeo.
Esse vídeo, pessoal, eu tenho que saber qual é a quantidade de frames que ele tem. Eu sei que esse vídeo tem 250 frames. Para poder esse vídeo funcionar, eu vou conectá-lo aqui ó, no Base Color e vou conectá-lo também no Color do Emission. Aqui, se eu controlar, eu dou mais intensidade ou menos intensidade. Como é que eu faço o vídeo funcionar? Se eu ver aqui embaixo, abrir mais uma janelinha aqui por baixo. Nessa janelinha, eu alternar para o modo chamado Timeline. Se eu der um play aqui, nada vai acontecer com o nosso vídeo. É apenas uma imagem estática. Como é que ele vai funcionar aqui nesse recurso? É simples. Onde tem frames, eu sei que esse vídeo tem 250 frames. Então eu venho aqui, 250. Lembrando a vocês que os 250 frames equivalem a um vídeo de 10 segundos. Agora eu preciso habilitar o Cyclical e o Auto Refresh. Se eu der um play agora, o que acontece lá? Eu tenho o vídeo funcionando naquele plano que vocês podem adicionar como se fosse uma tela, como se fosse um monitor, uma projeção numa parede, ou utilizar como se fosse uma tela em movimento de um ponto externo para criar um efeito aí de movimento qualquer. É dessa forma que a gente consegue colocar imagens ou vídeos junto à nossa cena. Se eu conecto o de cá, eu estou conectando uma imagem. Aqui é uma imagem parada, tá, pessoal? E aqui eu posso controlar a força, diminuindo ou intensificando. Se eu quiser o vídeo, eu conecto o color dele cá, conecto aqui. Se eu tiver algum recurso alfa, eu posso conectar o alfa no alfa do Node Principal. Então vou aumentar um pouquinho aqui a intensidade. E agora posso usar o player para ver o nosso vídeo funcionando de forma simples aí junto ao mesmo. Tá aí mais uma dúvida sanada, pessoal. Espero que tenha ajudado aí para vocês que ainda não sabiam deste processo. Bom proveito e até um próximo tutorial.